Retomamos o programa DASP de sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian. Terceiro ano consecutivo, apoiando as nossas ações, divulgando ações responsáveis no âmbito do meio ambiente, da sociedade como um todo. E da tecnologia, quando essa tecnologia leva o nome do Brasil mundo afora. E hoje temos uma entrevista que nos honra demais, porque nós vamos falar com um dos técnicos responsáveis de um produto mundialmente premiado. O Alexandre representa a Bug, Agentes Biológicos, e ele vai falar um pouquinho desta invenção que ganhou um prêmio esta semana do Fórum Econômico Mundial de Pioneirismo da Tecnologia. Esse prêmio já foi vencido no ano 2000 pela Google, né? E agora ele vem para o Brasil demonstrando um mercado que cresce, valorizando o conhecimento do brasileiro, o trabalho do brasileiro com qualidade. Alexandre, muito obrigado por ter vindo. É uma satisfação e uma honra para nós recebermos aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, a satisfação é nossa. Bom, fale um pouquinho. Bom, a Bug foi criada há 10 anos, né? É uma empresa ligada à agronomia, certo? Isso, foi criada em 2001. Então, nós estamos um pouquinho... 12 anos. E ela surge dentro da universidade, dentro da USP, numa incubadora de empresas lá. Então, começando bem pequenininho, uma modalidade bastante interessante no Brasil hoje, que apoia bastante essas empresas emergentes, as startups. Já entrevistei uma empresa de resíduos sólidos aqui, também da incubadora da USP. Também. Que ótimo. E nós iniciamos lá e o dinheiro nosso também surge de um meio bastante importante, que foi da FAPESP, onde os nossos primeiros projetos foram apoiados por ela. E aí nós conseguimos perto de 2 milhões de reais com projetos que viabilizaram completamente o nosso projeto. Em suma, hoje você cria vespas, é isto? Isso mesmo. Por mais estranho que pareça, nós criamos insetos. Que daí vem o nome também da empresa, né? Bug. Bug, que significa inseto, bichinho, né? No sentido mais popular. E esses insetos que você cria e desenvolve, qual é a finalidade disto? Olha, hoje o mundo começa a criar insetos para alimentação humana, mas não é a nossa finalidade. Eu sou filho de italiano e eu prefiro ainda lasanha. O tradicional. O tradicional. Mas nós criamos insetos para controlar outros insetos. Então é algo que nós conhecemos como controle biológico, que nós utilizamos, já é o método mais antigo que existe no planeta. Os chineses começaram isso no século III depois de Cristo. É verdade, é? Sim, eles percebem. É a primeira vez que o ser humano ele consegue criar um mecanismo de controle de pragas de uma forma muito racional. Até então a gente só era espantar gafanhotos que atacam plantações, parte da população passa a comer esses insetos, desenvolvendo a entomofagia, e outra parte usa a religião para tentar controlar insetos. Mas o homem, quando ele percebe que ele não está vencendo essa batalha, porque nunca deram certo as técnicas que ele utilizava... Espantalho... Por exemplo, que surge depois ainda na Idade Média. Mas quando ele percebe que não está conseguindo, ele começa a observar mais a natureza. E ali os chineses percebem que determinadas plantas de laranjeira, elas eram muito atacadas por uma praga e outras não. E observando com mais atenção, eles viram que aonde a praga não era problema, formigas predadoras se alimentavam dessa praga. Então eles começaram a pegar formigas predadoras de determinadas regiões da China e levar para outras aonde a praga era problema. E com isso, resolveram o problema da praga. Quando foi feito isso? Século III depois de Cristo. Ou seja, você não está inventando uma coisa muito moderna, é isso que está me dizendo? O que nós fizemos foi só transformar isso em produto realmente, né? Perfeito, perfeito. Então vamos pedir para a técnica colocar no ar o videozinho e você pode ir contando um pouquinho sobre o trabalho das vespas, que você treina, né? Isso. Essa vez que está sendo mostrado é justamente o produto nosso, um dos produtos que foi vencedor desses prêmios internacionais. Aí então a gente tem uma microvespa, ela tem menos que 1 milímetro de comprimento, ela consegue localizar em grandes distâncias o ovo da praga, e agora nesse momento exato aí, ela está com a antena medindo esse ovo. Então consegue calcular o volume do ovo para saber quanto de alimento ali tem, para ela colocar agora na sequência, como ela está fazendo exatamente agora, através de um ovipositor que está no meio do corpo ali dela, colocar os seus ovos dentro do ovo da praga. Então ali naquele instante, ela está injetando, você consegue perceber que está pulsando aquele ovipositor,
ela está injetando 1, 2, até 3 ovos, porque o tamanho do ovo permite isso. Se fosse um ovo maior, até 70 ovos, que vão dar origem a larvas, e que essas larvas vão se alimentar por dentro do ovo da praga. Ou seja, vai acabar com a praga, então. Isso. Desse ovo de praga não nasce mais a praga. Desse ovo nasce 3, 4, 10, 70 vespas novas que vão sair voando pela lavoura e vão parasitar, que é assim que a gente fala, novos ovos. Isso. Agora, nesse exato momento, a gente pode perceber onde ela colocou o ovipositor, onde ela fez o furo, um líquido sai. Então, ela está se alimentando desse líquido que é rico em proteínas, 60% de proteína, bastante rico, e a partir disso ela consegue amadurecer novos ovos dela para parasitar novas pragas. Então ela se alimenta durante um tempo, não perde nada, então Sim. além dos filhos dela estarem se alimentando, ela também, nesse momento ali dá para perceber que ela está com a linguinha dentro do orifício. Sim, sim. E agora ela vai fazer exatamente isso. Ó. Ela está jogando um cheiro em cima desse ovo para marcar esse ovo. A partir de agora, outra fêmea da mesma espécie dela não vai mais parasitar esse ovo, porque esse ovo agora já tem seus filhos. Já tem dono. Os filhotes dela já estão lá. Isso, para não correr o risco de ter uma disputa por alimento. Uma superpopulação dentro do mesmo ovo. Exatamente. Perfeito. Então ali já encerrou, esse vídeo mostrava isso. Que maravilha. Isso. Significa que desse ovo nasceriam larvas que iriam comer a plantação. E ela acabou com isso? Acabou. Dali agora nascem vespas, que vão se alimentar de outras pragas. Alexandre, quantos anos vocês pesquisaram para chegar nesse produto final? Olha, esse inseto, essa vespa, ela já está há muitos anos, desde a década de 40 ela é estudada nos Estados Unidos. Por alguns problemas lá não deu certo. Depois, conforme nós vamos avançando em tecnologia, o Brasil começa a estudar novamente na década de 80, especialmente o professor Parra, ali da Exalc, USP, Piracicaba. Grande Exalc, né? Grande Exalc e grande professor também. Grande professor, eu não conheço, mas ele é reconhecido se ele é de lá, eu imagino. E vem justamente desenvolvendo melhor esse inseto, conhecendo mais detalhadamente comportamentos, hábitos. Aprende-se a criar ele em laboratório. Porque, na verdade, o que nós fazemos, a gente retira da natureza essa vespa, trazemos para um laboratório e produzimos de uma forma massal, em grande escala, onde então nós vamos levar para o campo novamente e agora soltar no momento anterior da praga causar prejuízo. Certo. Eu pediria para que a técnica colocasse as fotos no ar, porque assim ele iria mostrando como que ele aplica esse defensivo. Bom, aí é uma foto que vespinha? Reflete o vídeo, né? Isso, é uma vespinha, um outro ovo aí, cheio de cerdas, onde ela consegue também parasitar, atingir esses ovos com seu minúsculo ovipositor no meio dessas cerdas. Bom. Próxima, por gentileza. Aí é o laboratório nosso, onde também, além de criar o próprio inseto que vai parasitar as pragas, nós criamos a praga para poder conhecer ela. Então nós podemos criar... Você apresenta a praga antes. Nós conhecemos ela detalhadamente em laboratório, e por isso que nós criamos também para conhecê-la. Certo. Por gentileza técnica. Aí mais mostrando os potes de criação, que existe toda uma tecnologia por trás disso, né? Avançou-se muito. Sim. Pode passar. Aí um dos nossos sócios é o Heraldo Negra de Oliveira, que ele foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro de todos os tempos, junto com Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. O ex-ministro da Exalc também. Sim, um gêniozinho ele, viu? E mais visões da nossa empresa lá, mostrando que, apesar de aparentemente simples, existe uma tecnologia muito grande por trás disso. Porque uma empresa que ganha um título, uma honraria já vencida pelo Google, não é pequena. E mostrando então os laboratórios com a grande quantidade de bandejas onde nós criamos. Então, isso daí, um laboratório desse, por exemplo, produz bilhões de insetos. Nós estamos falando de bilhões, chegando a trilhões no ano. Uma grande quantidade, suficiente para atender 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares? A nossa capacidade hoje é mais ou menos essa. Que maravilha. E mais tubos de criação também do laboratório. Outros tubos. Isso. Aí são só várias prateleira de estoque. Várias visões aí do nosso laboratório. Vamos seguindo. Vários insetos criados. E depois, posteriormente, quando nós criamos em laboratório, nós colocamos o inseto no momento antes dele nascer, da vespinha nascer, dentro de umas cápsulas como essa. E aí facilita para o agricultor utilizar, porque ele vai com uma coisa bem pequenininha, biodegradável, porque é de papel.
e ele vai colocando de ponto em ponto no canavial. Ou Por seja, exemplo. não requer prática e tampouco habilidade para instalar isso. Você entrega o produto numa cartela pronto. Isso. Eu acho que nós temos outra foto da cartela, por gentileza. Essa Isso. daí, a cartela inteira, né? Essa é uma cartela que nós utilizamos para mais de 1 hectare. Então, o agricultor vai com várias dessas em bags específicas para isso, né? Hoje, inclusive, uma dos pioneirismos nossos é desenvolver essa mesma técnica, só que agora liberando por avião ou naqueles drones, aviões não tripuláveis. Vocês vão usar... Quer dizer, nós vamos ser diferentes dos norte-americanos. Eles vão lançar bombas por drones e nós vamos lançar defensivos agrícolas. Isso, por que benefício maravilha. da humanidade mesmo. Que maravilha. Onde a gente consegue, dessa forma, atingir áreas grandes, mais rápido, de uma forma muito mais eficaz e mais barato. Porque nós não temos nem mais papel para ser utilizado. Alexandre, bom, está me ocorrendo aqui 1 milhão de perguntas simultâneas. A primeira é o seguinte: o que motivou vocês montarem uma empresa ligado a essa tecnologia tão avançada? Porque, tudo bem, você é da Luiz Queiroz também, da Exalc, né? Meu doutorado lá. Você, doutorado é lá, então você está num ambiente absolutamente criativo, né? Sim. Mas como que isto surgiu, este impacto, essa vontade? Você se reuniu com os amigos e falou, queremos fazer um negócio diferente? Conta um pouquinho isso, para que sirva inclusive para o internauta, Sim. aquele jovem que está buscando o seu rumo na vida, entender como é que funciona a inovação, a criatividade. Sim, é ótimo. Primeiro de tudo, idealismo. Todos os sócios viviam de idealismo. Só para ter uma ideia, no meu caso especificamente, minha mãe registra no meu diário de bebê, a primeira coisa que eu fixei os meus olhos foi numa mosca. E eu passei a infância inteira me queimando com taturanas, porque eu sempre tive o desejo de criar insetos, sem saber o motivo. Mas o idealismo foi o que nos movimentou, porque a gente queria criar uma alternativa para a humanidade. Primeiro a gente pensava só nos brasileiros, mas depois ampliou, que a gente não ficasse tão dependente assim de inseticidas. Os inseticidas eles são importantes, assim como os antibióticos são importantes. Mas nós não podemos fazer das nossas existências esse único mecanismo de sobrevivência. Ele teria que ser na situação mais drástica. Então, nesse ideal, nós começamos a estudar o que existia de possibilidades. E logo, o que era exceção passou a ser a regra, né? Isso. A inversão de valores. A ideia é essa, passar a ser o principal e não o alternativo, né? E com esse idealismo viemos trabalhando. Começamos num momento onde nós éramos comparados àquelas pessoas que queriam fazer adubação com cocô. Era isso que era comparado. Então, uma coisa bastante surreal. Mas não, com o passar do tempo, isso foi se transformando. O conhecimento foi sendo agregado com muito esforço, muitos ensaios perdidos, e fomos percebendo que não, esses organismos que estão há 200 milhões, 300 milhões de anos aqui na Terra, há muito mais tempo que nós, eles não são tão sensíveis assim. Eles podem ser manipulados, ao passo de que simplesmente a única interferência nossa na natureza é retirá-los de lá, multiplicá-los e retorná-los para a natureza num sucesso maior ainda, que a própria natureza, que está em equilíbrio. E aí, com isso, nós conseguimos manipular o ambiente sem interferir de uma forma muito drástica. Sim, é uma visão assertiva, né? Pegar aquilo que já deu certo pelo Criador, né? E nós vamos potencializar isso um pouquinho mais, né? Isso, sem transformação genética, sem mexer. Não que isso não pudesse ser feito. Poderia. Entendi. Mas não era a missão da empresa naquele momento, digamos assim. Não, e não é necessário agora. Nós temos material suficiente para trabalhar com todas as pragas da natureza, desse jeito, dessa forma por enquanto. Sei. Já pensaram em soltar em Brasília isso? Não, ainda não. Não. Pelos drones, não. Tá bom. Não. Tá bom. Então, vamos pensar o seguinte agora. Considerando que vocês criaram uma empresa absurdamente avançada tecnologicamente, de padrão mundial, o que, mais uma vez, quero destacar, nos honra muito a sua presença aqui, o fato de vocês criarem isso, quando vocês perceberam quanto tempo havia demandado do início da empresa para essas descobertas, quando que vocês perceberam, peraí, nós estamos inventando uma coisa que eu acho que vai dar jogo aqui? Quanto tempo? Na verdade, nós simplesmente estudávamos por estudar, por prazer. Algum momento chegou, e que isso foi em questão de 4 anos, que nós percebemos, não, isso dá para virar um negócio. E virar um negócio, mas não era nem na intenção capitalista predadora. Perfeito. Depois nós percebemos, é um negócio que pode até ganhar dinheiro, mas o momento inicial foi, isso pode virar um negócio que vai fazer com que
crie credibilidade entre os agricultores, visto que eles preferem algo de mais credibilidade, e assim nós vamos conseguir expandir esse método de controle de pragas. Quando você fala do agricultor, e eu sou um leigo nesse assunto, eu estou pensando, e você é de Piracicaba, você é de Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. O teu sotaque me coloca em dúvida entre Ribeirão e Piracicaba. Já acostumei com a cidade. Tudo bem. Mas mesmo assim, a gente imagina o estereótipo daquele agricultor, aquele matuto com o braço em cima da enxada, né? E que você vai conversar com ele e ele tem um profundo conhecimento da terra, das questões do campo. Não há um impacto muito grande onde você está levando uma baita tecnologia, porque você deve ter começado a mostrar para o pequeno agricultor, para o sitiante, vamos chamar assim. A intenção era essa. Todo mundo acreditava que o controle biológico de pragas seria um produto para o agricultor familiar, para a agricultura orgânica. Nós também. Porém, quando a gente começou a trabalhar com isso, nós vimos no grande agricultor aquele que conseguiria sustentar a empresa para que ela pudesse crescer e atingir o pequeno agricultor. Então nós invertemos o caminho, fomos direto nele, percebemos que a gente tinha que desenvolver uma linguagem para o agricultor, porque não importa que ele é grande, a realidade do brasileiro, diferente dos Estados Unidos e da Europa, é que o agricultor brasileiro ele não tem muito estudo. Enquanto que você vai nos Estados Unidos e Europa, nós vamos ter agricultores com mestrado e doutorado. Então, uma realidade... São empresários na acepção técnica da palavra. Exatamente. E não aquele que herdou da família simplesmente todo um aprendizado também respeitável. Isso. Como é o modelo de negócio no Brasil, né? Exatamente. E aí nós percebemos que só bastava para o agricultor brasileiro a gente desenvolver a linguagem certa. Porque, na verdade, ele já estava acostumado a lidar com esses bichinhos no campo. Fazem parte do seu dia a dia. E o que você chama de linguagem certa? Você falou o português deles? O que é? Isso. É um maior problema que a Folha de São Paulo destaca uma vez, que os agrônomos formados no Brasil, 90% não são extensionistas. 90%. Ou seja, ou ele sabe a língua do cientista, mas não sabe falar a língua mais simples, ou ele sabe só a língua do agricultor, mas não sabe interpretar um texto científico. Quer dizer que esse teu passado com esse sotaque de Ribeirão Preto facilitou muito, então, você falar a linguagem do agricultor? Muito. Imagino. Traz mais confiança. Traz mais confiança. Ele é um dos nossos. Isso, exatamente. Perfeito. E vocês já criaram outros tipos de produto além das vespas, ou outros tipos de animais? Fale um pouquinho sobre isso. Apesar da nossa empresa não produzir fungos, por exemplo, nós trabalhamos com fungos também. Para o agricultor é até mais aceitável, porque ele simplesmente mistura num tanque, como ele faz com inseticida, e aplica o produto. Só que a partir do momento que esse fungo cai sobre a praga, ela vai agir de forma viva, porque ele é um ser vivo. E aí daí ele se multiplica e persiste no campo por anos a fio, inclusive. Conforme nós vamos aumentando a população desses fungos, eles vão ficando ali e às vezes até sem a necessidade de uma nova aplicação de um produto no ano seguinte, o que não é interessante para uma empresa de controle biológico, mas extremamente interessante para um agricultor, porque ele gera economias maiores do que ele até imaginava.